cuidadosa. Irmãos, é bacana, mas ela não é. Se uma pessoa vira para você, meninas, se um cara vira para você e fala que ele é fiel por causa disso, corre. Porque não há nada a partir dele mesmo que pode permitir que ele seja fiel para você. A resposta mais adequada é uma só. Eu sou fiel porque Deus é fiel. Ele é o padrão de toda fidelidade. E a partir dele e nele, essa fidelidade é sustentada. Porque se for a partir de mim, somente de mim, eu não garanto nada. Se for a partir do velho homem que ainda mora e habita no meu coração, eu não garanto nada. Mas a partir de Deus, há fidelidade. E algo que é muito importante. Fidelidade é algo real. Às vezes a gente pensa muito na fidelidade como algo distante, no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Há muita fragilidade, há muito pecado, mas é real. Porque Deus nos salvou. Ele está operando a sua fidelidade em nossas vidas. Para Berkhoff, aquela perfeição de seu ser, em virtude da qual ele cumpre perfeitamente a ideia da divindade. É perfeitamente digno de nossa confiança e sua revelação, e ver todas as coisas como realidade plenas. O que Berkhoff está querendo dizer aqui? Deus é digno de nossa confiança. Não porque ele provou para mim e para você que ele é fiel. Ele é digno de nossa confiança porque a fidelidade faz parte do seu próprio ser. Ele não precisa provar nada para nós, mas ele tem provado para si mesmo e para louvor do seu santo nome, e fazendo com que cada um de nós venhamos a reconhecer que ele é digno de confiança. Bom, o que tudo isso quer dizer? Que nós, quer dizer, nós já podemos então contemplar uma distinção, que nós somos capazes de mentir, porque a veracidade não é algo essencial à nossa natureza. Alguém carrega em si mesmo a veracidade? Alguém pode dizer assim, eu sou a verdade? Não. Nós, por exemplo, podemos continuar sendo seres humanos, mesmo que nós não sejamos verdadeiros. Por exemplo, ninguém aqui, quando mente, vira de fato um Pinóquio. O nariz não cresce, ou vira um. Todos nós continuamos com a nossa essência. Nós continuamos como seres humanos, se nós mentimos. Só que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. A veracidade é a essência de Deus. Deus não pode deixar de ser Deus, Deus não pode deixar de ser verdadeiro, Deus não pode deixar de ser fiel. O homem pode dizer a verdade, mas somente Deus é a verdade. O homem, ele pode ser fiel, mas somente Deus é fiel. Essa distinção está clara para vocês? Ótimo. Espero que sim, que vocês são pecadores miseráveis, que de fato dependem dessa compreensão. Se vocês não compreenderem isso, meus irmãos, a caminhada fica um pouco mais difícil. O tamanho da veracidade de Deus escapa aos nossos olhos. Por causa do pecado, nós todos mentimos e descumprimos constantemente com as nossas promessas. Eu vou fazer uma tarefa rápida aqui com você. Me diga algo que você prometeu de ontem para hoje que você não cumpriu. É muita coisa. Cara, todo santo dia eu falo que eu vou acordar 5 horas da manhã. Gente, é verdade, eu durmo pensando nisso. E eu não acordo 5 horas da manhã. É claro, eu gero a própria frustração no meu coração por causa do meu pecado. Mas a quantidade de promessas são enormes que não são cumpridas. Você sabe que em alguma medida você mentiu. Você sabe que em alguma medida você olhou o que não deveria ter olhado. Você falou o que não deveria ter dito.
Você sabe muito bem tudo aquilo que você foi capaz de fazer. Mas o que você fez ontem à noite, na sua oração antes de dormir? Você falou: Deus, eu quero ser fiel para o Senhor. Me ajude na minha caminhada de santidade. Já pensou se Deus fosse fiel na medida da nossa fidelidade? Seria bem complicado. Por isso não temos uma compreensão plena da grandeza da fidelidade de Deus. Não há nada, assim, é aquele exercício de criança mesmo, pessoal. Pensa na coisa mais grandona que você já viu. Esse não é o tamanho da fidelidade de Deus. O universo não abarca a fidelidade de Deus. Só que tem uma coisinha que fala muito sobre a fidelidade de Deus e é onde mostra a grandeza dessa fidelidade. A cruz. Se você quer saber o tamanho da fidelidade de Deus, o tamanho da fidelidade de Deus revelada em sua plenitude, olhe para a cruz. Qual o tamanho da fidelidade de Deus? Olhe para a cruz. Você está querendo ensinar uma criança o que é fidelidade? Peça para que ela olhe para a cruz. Você quer lembrar o quanto que Deus é fiel? Olhe para a cruz. Porque de fato, irmãos, por causa do pecado, a dimensão da grandeza da fidelidade de Deus, ela é corrompida em nossos corações. Por mais que tenhamos uma percepção do nosso pecado e do quão necessitados nós somos da salvação de Deus, ainda assim não temos dimensão do quanto que Deus é fiel. Lamentações 3, 22 e 23. O profeta Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Salmos 36, 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A ideia do salmista querendo trazer uma visualização, né? O céu é tão longe, as nuvens estão tão longe, e ele está querendo dizer, chegam até o céu. Mas a gente não sabe se ele está querendo dizer do céu visível ou do céu invisível. Certamente o céu invisível, de tão grande que é a fidelidade de Deus. Outra questão, a fidelidade de Deus escapa ao nosso tempo. Nós falamos que a fidelidade de Deus escapa à dimensão do seu tamanho, mas ela também escapa ao nosso tempo. Por quê? A fidelidade de Deus é eterna. Outra citação do Éden. A verdade de Deus está firmada e confirmada para sempre nos céus. Salmos 89, 2. Por isso, ela permanece válida para sempre. Pedro diz que a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Tudo aquilo que você tenta entender dentro do espaço-tempo não é possível para compreender o quanto que Deus é fiel. Meus irmãos, talvez você já tenha escutado esse tema de fidelidade antes e tudo mais, mas eu oro, na verdade, para que o Espírito Santo de Deus quebrante seu coração para você ter compreensão. Às vezes as crianças conseguem ter um vislumbre maior dessas coisas, né? É tão grande, é tão longe de se imaginar. E às vezes nós, né, jovens adultos, nós já estamos tão cansados dessa realidade clara de pecado que nós vivemos, que nós perdemos de vista a grandeza da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela é eterna. Por quê? Se Deus fosse infiel, ele negaria a si mesmo, o que não é possível. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor,
com a tua fidelidade ao redor de ti. Salmo 89, 8. Quem é fiel com o Senhor? Quem é forte com o Senhor? Irmãos, o que nós precisamos compreender aqui é que não é possível Deus ser infiel. E aí, vamos lá. Você deve estar falando assim, pô, isso tudo para dizer que Deus não pode ser infiel? Eu já sabia disso. Deus é Deus. Irmão, vamos lá na Vera. Aquela realidade de chão batido. Que quando aquela pessoa termina com você, aquele emprego te manda embora, você fica doente, você recebe a notícia de que um amado seu morreu. Quantas vezes nós nos questionamos se Deus realmente é fiel? Quantas vezes? Nós viramos para Deus e, não de forma tão direta, por algum tipo de temor, mas nós falamos, por que, Senhor? Por que comigo? Por que eu? Eu não sou merecedor. São formas da gente dizer que Deus pode ser infiel. E Deus ele não é fiel somente pelos seus atos externos, mas como Berkhoff diz, a veracidade está ligada à essência da divindade e é o que o torna confiável. A fidelidade está ligada à essência da divindade. Não é possível separar a fidelidade do próprio Deus. A fidelidade revelada por Deus aos homens é a própria revelação do seu ser. Todas as vezes que Deus, por meio das Escrituras e por meio das nossas vidas, Ele se revela fiel, Ele está revelando o seu próprio ser. Joel Bick diz o seguinte: a fidelidade de Deus é o desenrolar do seu infinito, eterno e imutável ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Pode-se confiar no que Ele diz. O que Ele promete pode ser procurado e obtido posteriormente. Todas as suas obras são realizadas em sabedoria e em amor. Segundo ponto. Então nós falamos sobre a fidelidade de Deus revelada em seu ser. Agora eu vou falar sobre a fidelidade de Deus revelada em seu pacto. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, as que o amam e cumprem os seus mandamentos. O reverendo Jonathan Abitia diz o seguinte: Deus é chamado fiel em virtude dele estar sempre atento à sua aliança e cumprir todas as promessas que fez ao seu povo. Deus é o estabelecedor dos pactos com o seu povo. Essas promessas pactuais são fiéis e verdadeiras, porque o Deus fiel e verdadeiro fora quem as estabeleceu e garante. Deus revela a sua fidelidade por meio dos seus pactos, porque Deus estabeleceu os seus pactos e Deus nunca quebrou os seus pactos. Me fala aí rapidamente, quem quebrou o pacto? O homem. Deus quebrou o pacto? Em algum momento Deus quebrou o pacto? Quando você está lendo a palavra de Deus, você consegue identificar em algum texto bíblico Deus quebrando o pacto? Porque não é possível. Não é possível Deus quebrar o pacto da sua aliança. Nós lemos o quê? Gênesis 3,15. O que está escrito lá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. E este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis 3,15 nós vemos que Deus declara para o homem que esse homem será salvo, que ele enviará o filho da mulher que pisará na cabeça da serpente. E essa história se desenrola até chegar a Cristo e até chegar aqui. Eu peguei
poucos textos aqui para resumir como essa história acontece. Gênesis 3,15, a gente pula para Gênesis 15. Não precisa ir abrir porque eu vou ser um pouquinho rápido aqui. Gênesis 15, vemos que Deus declarou a Abraão: peregrina será a tua semente em terra, que não será tua, e servirão, e a quarta geração tomará para cá. Os séculos se passaram de forma cansativa para o povo de Deus. O descendente de Abraão, o que aconteceu com eles? Eles foram escravizados, né? Deus esqueceu da sua promessa? O que aconteceu? Êxodo 12, 41. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Deus cumprindo a promessa pactual. Lá em Isaías, capítulo 7, 14, o Senhor declarou: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Repete essa história, séculos se passam, e o que acontece? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a terra. Gálatas 4. Eu poderia, de Gênesis 15 até Apocalipse, gente, encher de texto falando sobre essa realidade pactual que Deus sustentou. Esses 4 textos, eles resumem muito bem Deus assegurando a sua fidelidade pactual. E eu recomendo, isso aqui é uma recomendação sincera, leia depois o Salmo 89. Se você quiser ter um panorama, um resumão sobre a fidelidade pactual de Deus, leiam o Salmo 89. Tá? É uma recomendação para vocês. E agora, pessoal, eu estou chegando no final do estudo. Eu só sei que vocês estão com sono, cansados. Vamos lá. Algumas aplicações. 10. Mas é bem rápido. Primeiro, não estabeleça o padrão da fidelidade de Deus a partir da sua fidelidade. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,15. Nossa fidelidade não é o que torna Deus mais fiel. Segunda aplicação. Não olhe para a fidelidade de Deus a partir das suas frustrações para com os homens. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eu me lembro, antes de me tornar presbiteriano, eu me tornei presbiteriano em 2014, e eu era de uma outra igreja. E nessa igreja nós vivíamos um contexto que era muito comum chegar pessoas de outras igrejas, querendo buscar essa igreja. E de alguma forma criou-se um ambiente de que essa igreja ela possuía uma característica meio que salvífica, sabe? Se você está cansado da sua igreja anterior, venha para essa igreja. E uma das causas mais problemáticas que nós enfrentávamos era o fato de pessoas que se sentiam frustradas com os líderes das suas antigas igrejas. E elas iam para esse contexto, e elas então falavam: agora eu me sinto livre, porque aqui não vai ter opressão de líder e tudo mais. Nessa igreja a gente tinha o costume de fazer sermonete de dízimo, né? Aquele período que tem uma música lá no teclado tocando, para tocar o coração do irmão, para ver se ele dá mais dinheiro e tal. E lá a gente dava o sermonete e tal, e eu era tesoureiro na época. Em um determinado culto teve um recolhimento de ofertas, né? E ao final do culto, o pastor dessa igreja, ele fez um clamor para os membros daquela igreja, de que nós precisávamos de dinheiro para quitar os aluguéis atrasados. Aí o contexto era bem sério. Para quitar os aluguéis atrasados. Meus irmãos, de repente surgiu 15 mil reais. De repente mesmo. Porque eu já tinha feito a contabilidade dos dízimos, das ofertas, e não tinha um valor considerável. E aquilo me deixou muito triste. E aí eu fui para casa, no outro domingo eu que dei o sermonete. E aí eu toquei nesse ponto, eu falei o seguinte, bom, a maioria de vocês que chegaram até aqui, chegaram porque vocês disseram que se frustraram com o fato de que os seus líderes anteriores abusaram de vocês. Principalmente nessa área financeira, né? Dízimo, oferta.
E vocês se cansaram disso. E vocês vieram para cá. A Bíblia ela traz instruções claras sobre por que você tem que ser fiel aos dízimos e às ofertas. Eu não vou entrar no mérito, isso é muito simples. Isso é muito simples. Mas vocês chegam nessa igreja, e quando o pastor dessa igreja cobra de vocês, vocês respondem. Automaticamente, vocês criaram um novo padrão na vida de vocês. Vocês agora respondem a esse novo líder. Mas sabe qual é o grande problema que nós enfrentamos? Quando nós nos decepcionamos com o líder que nós achávamos que não iria nos decepcionar, no final, nós nos decepcionamos com quem? Com Deus. Você sai falando mal de Deus. Você fala que a igreja é um sistema corrompido. Você fala que a igreja não vale a pena. Você fala que Deus é um usurpador. Entenderam? Isso era eu falando com vocês também. É basicamente isso. Nós nos frustramos uns com os outros e questionamos a fidelidade de Deus. Gente, isso não faz sentido. Você gera, eu sempre digo, a medida das suas frustrações corresponde à medida das suas expectativas. Você gera expectativa do homem e, consequentemente, você se frustra. Então, não vire para Deus e diga que Ele é infiel. Olha só, Romanos 3, versículo 3 e 4. E daí, Paulo, né? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Cara, essa pergunta de Paulo é muito interessante. Ele fala, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Se seu pai não creu na palavra, se sua mãe, se seu irmão, se aquela pessoa que você tanto queria que cresce, não creu, Deus se tornou menos fiel? Não. Terceira aplicação. Não ignore a fidelidade visual de Deus. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e seca, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. A própria criação é um testemunho da fidelidade de Deus. As estações nos mostram porque Deus é fiel e que Deus cumpre as suas promessas. Teve algum momento em que, a não ser que você seja aí mais dessa história da terra antiga e tal, não vou entrar mais. Mas teve algum momento que Deus falhou com as estações? E sentiu. Primavera, verão, outono, inverno, sempre existiu. Talvez não para você que mora na Bahia. Lá o inverno é meio diferente, mas é inverno. Verão é verão, eu já morei lá, é bem assim mesmo. 4. Permaneça em fidelidade. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Precisamos mais do que somente acreditar na fidelidade de Deus. Precisamos agir e esperar em conformidade à vontade de Deus. Tem a musiquinha do Palavra Antiga? Esperar e caminhar? É basicamente isso. Você espera em fidelidade, você caminha em fidelidade. Como bem diz Isaías no capítulo 50, versículo 10. Quem é entre vós que tema Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Cara, olha o que Isaías está falando. Quando não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. A W. Pink diz: quando você for tentar a duvidar da fidelidade de Deus, brade.
para trás de mim, Satanás. Ainda que você não possa harmonizar os misteriosos procedimentos de Deus com as suas declarações de amor, confie nele e aguarde mais luz. Na hora dele, certa e boa, ele fará com que você o veja com clareza. O que eu não faço, o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. João 13:17. Quinta aplicação. Aplique a infalibilidade da palavra de Deus na sua vida. Salmo 119. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. A confissão de fé no capítulo 1, no parágrafo 4, diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Meus irmãos, se vocês crerem nisso, e se vocês crerem que a palavra de Deus é infalível, vocês sempre vão crer que Deus é fiel. Sexto, a fidelidade de Deus nos convoca à obediência. John Mick diz o seguinte: um dos erros dos cristãos ao tomarem as promessas de Deus como garantidas, como se nada fosse requerido de nós no pacto com Deus, é o seguinte: em todos os pactos existem duas partes: promessas do pacto e obrigações do pacto. Todas as promessas de Deus são feitas pela fé que atua pelo seu amor. Gálatas 5:6. Desta forma, Davi declara que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Um erro que talvez você poderia ter após sair desse estudo era pensar que, bom, Deus é fiel. Aquele velho erro de calvinista, né? Ah, Deus me salvou, o que eu vou fazer? Vou curtir a balada. Eu ia fazer uma piada aqui. Achou errado. Você achou errado. Você pensou que poderia ser infiel porque Deus é fiel. Fidelidade também presume fidelidade. Fidelidade presume obediência. Fidelidade presume santidade. São correspondentes naturais, essenciais, do que todo homem deve ter, perante a fidelidade de Deus. Sétimo, confie na fidelidade de Deus, apesar das circunstâncias. Pink diz: ele não é menos fiel naquilo que retira, do que naquilo que dá. É fiel quando envia tristeza, como quando outorga alegria. A fidelidade de Deus é uma verdade que devemos confessar não somente quando há tranquilidade, mas também quando nos afligimos sob o castigo mais áspero. Jó 1:20-22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Confie na fidelidade de Deus, apesar das circunstâncias. E você sabe quais são as circunstâncias. Cada um de nós sabemos quais são as circunstâncias. 8. Confie na fidelidade de Deus, sempre se lembrando da sua misericórdia. Salmo 89, 32 e 33. Vocês podem observar que eu usei o Salmo 89 bastante aqui, então vale a pena realmente ler. Então visitarei com vara a sua transgressão, e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Deus é justo, e Deus buscará manifestar a sua fidelidade por meio da sua justiça. Mas Deus também aplaca a sua ira por causa da sua
misericórdia. E a sua misericórdia tem revelado fidelidade em nossas vidas. Tá? Nono. Está perto, hein, pessoal? Olha, está acabando. Deus dá plena demonstração da constância de sua bondade eterna para com seus eleitos. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando nós percebemos esta graciosa verdade de que Deus é fiel, nós nos protegemos das preocupações, nos livramos das murmurações e nos tornamos cada vez mais confiantes em Deus. Você está preocupado? Lembre-se que Deus é fiel. Você está murmurando? Lembre-se que Deus é fiel. Você não está confiando em Deus? Lembre-se que Deus é fiel. E para fechar, a 10ª aplicação que eu faço, lembre-se sempre de Cristo como nosso modelo perfeito de fidelidade. Filipenses 2:5-11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. O homem mais fiel que existiu na terra, Jesus Cristo. Até a morte de cruz. Tem uma série de vídeos na internet, no canal do seminário Charles Spurgeon. E lá eles traduziram alguns vídeos falando sobre a fidelidade de Deus. E vários teólogos conhecidos, Tim Keller, John Piper e alguns outros, contam pequenas experiências que eles identificaram a fidelidade de Deus. De Carson, que é um comentarista bíblico, é um desses teólogos, e ele conta uma história que é bem interessante. Ele fala que ele viu a fidelidade de Deus em vários momentos da vida dele, mas teve alguns especiais, e um deles foi quando a esposa dele estava com câncer. E ele fala que não é simplesmente o fator de que a esposa foi curada e tudo mais, mas o fato de que Deus foi fiel, porque Deus deu força para ele ser o homem que ele deveria ser. Ele disse que fez coisas que ele não imaginava. Ele foi o marido que deveria ser. Ele foi o pai que deveria ser. Ele cuidou da casa como deveria cuidar. E nesse movimento, olha só, nesse movimento dele, ele identificou a fidelidade de Deus, fazendo com que ele fosse fiel à esposa, fiel aos filhos, e fiel à igreja, e fiel ao Senhor. E aí ele conta um segundo momento. Ele continuou como professor no seminário teológico, e ele tinha necessidade de acompanhar pelo menos 6 ou 8 alunos no pós-doutor. E para acompanhar essas pessoas, demanda bastante tempo. Então era normal ele se encontrar e ter de se encontrar com essas pessoas pela manhã. Então o que ele fez? Ele fez um encontro geral, com essas pessoas, deixou por algum momento uma pessoa cuidando da sua esposa, e ele iniciou esse programa de pós-doutorado. E aí, foi passando o tempo, passou 6 meses, passou 8 meses, e ele, não recebi até agora o trabalho de ninguém.
Ninguém retornou com o trabalho para poder ser apresentado para defender a tese. E aí foi falar com o professor assistente dele. Ele falou, cara, Deus foi tão gracioso, porque de alguma forma ele uniu a minha necessidade de tempo ao doutorado desses alunos e ao tempo deles. E eu sou tão gracioso a Deus por causa disso. E aí o professor assistente virou para ele e falou assim, cara, eu não tinha que te falar isso não, mas eu vou te falar. Todos os seus alunos, eles fizeram um pacto. Eles fizeram um pacto para não entregar o trabalho até o momento que vocês passassem por essa situação. E ele, tão emocionado, ele diz, esses meus alunos atrasaram mais de 1 ano da formação, do pós-doutorado, só para que eu ficasse com a minha esposa, cuidando dela. E ele fala, eu vi a fidelidade de Deus por meio do amor dos meus alunos. Meu querido, hoje, se eu for falar hoje, somente de hoje, nós iríamos sair daqui de madrugada, se eu fosse descrever cada detalhe da fidelidade de Deus para com a minha vida. Só hoje. Você também. Lembre-se que Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. Eu fecho com uma citação do Pink. Quando confiantemente nos resignamos e deixamos todos os nossos interesses nas mãos de Deus, plenamente persuadidos do seu amor e fidelidade, tanto mais depressa ficaremos satisfeitos com as suas providências e compreenderemos que Ele tudo faz bem. Vamos orar? Seu Deus, nós somos gratos porque o Senhor é fiel. E nós somos gratos não primeiramente porque o Senhor é fiel para cada um de nós que estamos aqui. Mas nós somos gratos porque o Senhor é fiel a si mesmo. Tu és um Deus verdadeiro. Tu és um Deus que não falha. Tu és um Deus que cumpre todas as suas promessas. Tu és um Deus que sustenta a nossa salvação. Tu és um Deus que nos ama. Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus que tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Tu és um Deus que é santo e ama cada um de nós que ainda pecamos contra ti. Tu és um Deus que nos elegeu. Tu és um Deus que nos separou. Tu és um Deus que nos ama e nos ama. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade e como ela tem se revelado em nossas vidas, como a sua fidelidade tem revelado no nosso tempo, como a sua fidelidade tem se revelado para com a sua igreja. Lembre a cada um de nós, Senhor, por meio da ação do seu Santo Espírito, que o Senhor não é homem para mentir, que o Senhor cumpre as suas promessas e que tu és Deus fiel, que nós podemos confiar plenamente no Senhor, que o Senhor não falha. Nós somos gratos por estarmos aqui, porque a tua fidelidade nos trouxe até aqui. Em nome de Jesus. Amém.